Olá, tudo bem? Vamos dar início à prática de identificação de amido utilizando o corante de iodo. Bem, qual é o objetivo dessa prática? Nessa prática, a gente vai entender um pouquinho sobre o processo de digestão, que é uma quebra enzimática que ocorre no interior do nosso corpo. No caso dessa prática, a gente vai utilizar alguns constituintes alimentares para conseguir identificar a presença de amido e entender qual é a ação do iodo nesse processo. Quando estudamos digestão, entendemos que existe no nosso corpo várias enzimas que participam diretamente no processo de quebra de substâncias. Uma dessas enzimas se chama amilase. A amilase, que é produzida no interior da nossa saliva, ela tem como principal objetivo a quebra de um polissacarídeo conhecido como amido. Esse polissacarídeo ele é encontrado apenas em alimentos de origem vegetal. Por quê? Porque os vegetais eles possuem um tipo diferente de reserva energética dos animais. O amido é a reserva energética dos vegetais e o glicogênio é a reserva energética dos animais. Nessa prática, a gente tenta identificar a presença do amido no interior de alguns grupos alimentares e, a partir daí, entender quais deles já sofrem digestão no interior da boca, tendo em vista que a amilase salivar, que é essa enzima produzida no interior da saliva, ela é encontrada no interior da boca. Então, vamos lá iniciar a prática. Para essa prática, a gente tem alguns exemplares alimentares. Então, a gente tem o sal, utilizamos uma placa de Petri para organizar esses constituintes alimentares e facilitar a identificação com o iodo. Açúcar, leite, e o próprio amido de milho, que é o exemplar mais concentrado de amido que a gente tem aí no mercado alimentício. Por que a escolha desses grupos alimentares? O objetivo maior nessa aula é trazer um exemplar de cada alimento, seja um alimento de origem animal, seja um alimento de origem vegetal, ou seja um alimento de origem mineral, para que os alunos entendam que eu só encontro amido em alimentos de origem vegetal. Os demais alimentos de origem animal e mineral, eles não sofrem digestão química na boca, porque na boca eu só tenho a amilase salivar, que é a enzima específica para a quebra de amido. Só, professor, como é que a gente vai identificar a presença do amido visualmente, tendo em vista que é uma molécula química e a gente só visualizaria ela microscopicamente? Para isso, a gente utiliza um identificador que é o iodo. A tintura de iodo a 3% a gente encontra facilmente distribuídos em farmácias. Por que ela cora o amido? Na estrutura do amido, existe uma moléculazinha chamada de amilopectina. Essa amilopectina ela tem alta adesão à molécula do iodo. Então, quando o iodo entra em contato com a amilopectina presente no amido, ele muda de coloração. Naturalmente, o iodo ele possui uma cor amarelada, puxando até para a coloração amarronzada. Vou gotejar ele aqui no canto da placa de Petri, para vocês verem naturalmente a cor do iodo, ok? Contudo, quando o iodo entra em contato com qualquer alimento que possua amido na sua constituição, ele vai mudar de coloração, saindo dessa cartela amarelada e indo para uma coloração azul bem escura. Dependendo da concentração de amido no alimento, pode ficar até preto a coloração. Para isso, a gente vai colocar o iodo em contato com cada um desses grupos. Vamos começar pelo sal. Veja que em contato com o sal, o iodo não muda de coloração. Ele se mantém na sua mesma cartela natural de cores, que é o laranja puxando para o amarronzado. Como falamos anteriormente, o sal ele é um alimento de origem mineral. Consequentemente, ele não vai ter nenhuma presença de amido na sua constituição. Em seguida, vamos colocar o iodo em contato com o açúcar. Observem que também não houve alteração de coloração. Continua aí também na sua cartela alaranjada. O açúcar também é um alimento de origem vegetal, tá? Então, no caso aqui, a gente não observa essas grandes alterações. Apesar de ele já vai aqui dando uma escurecida. Em seguida, vamos colocar o iodo em contato com o leite.
O leite, apesar de ser leite em pó, ele é um alimento de origem animal. Então, vocês observem também que não houve alteração de coloração. E, por fim, a gente vem para o nosso controle positivo, ó, o amido de milho. Olha o que é que acontece quando o iodo entra em contato com o amido de milho. Ele fica bem escuro, puxando para uma coloração azul mesmo, quase preta. Isso identifica claramente a presença do amido e, em consequência, a presença da amilopectina, que é essa molécula que se amarra aí à estrutura do iodo e varia aí quimicamente a coloração do iodo. Dando continuidade à identificação do amido em alguns grupos alimentares, vamos entender agora o que é que acontece quando colocamos em contato a tintura de iodo e uma fruta. Temos aqui a banana como exemplar desse processo. A banana, como vocês sabem, é um alimento de origem vegetal. Então, dependendo da sua condição, a gente pode encontrar essa reserva energética amido na sua constituição. Eu gosto sempre de utilizar nessa prática duas condições distintas da banana. A banana mais madura e a banana mais verde. Vocês podem observar aqui na placa que a banana mais verde, ela tem uma coloração mais branca. E a banana mais madura, ela já tem uma coloração naturalmente mais amarelada. Vou gotejar agora, colocar a tintura de iodo em contato com ambas e vamos ver o que é que vai acontecer. Professora, o porquê, o motivo dessas duas bananas? Vamos lá entender novamente a respeito do amido. Eu falei para vocês que o amido é uma estrutura de reserva energética. As estruturas de reserva energética dos vegetais, a gente encontra elas ainda no vegetal que não passou pelo processo de amadurecimento. Se vocês observarem, quanto mais maduro é o fruto, mais doce ele é. Por quê? Porque já houve a quebra do amido e ele acaba se transformando em frutose. Então, ele deixa de ser amido, esse amido vai sendo quebrado pela degradação, principalmente do calor, e vai se transformando em frutose. Por isso que a fruta, quanto mais madura ela é, mais doce ela é. Consequentemente, se a fruta ela é mais madura, ela tem menos amido. Se a fruta ainda é mais verde, não sofreu ainda tanto essa transformação do amido em frutose, ela é menos doce. E a gente consegue ver isso claramente aqui na placa. Olha, observe o que foi que aconteceu com a banana que ainda estava bem esverdeada. Olha a coloração que ela ficou. E se identifica que ela tem muito amido na constituição. E realmente, quando a gente prova ela, ela não é tão doce, porque o amido dela ainda não se quebrou em frutose. Olha a banana bem madura, o que é que acontece com ela? Veja que ela praticamente não houve tanta transformação de coloração. Por quê? Porque praticamente ela não tem mais amido. O amido já foi todo degradado em frutose, que é o açúcar da fruta. A frutose fica em grande concentração e não é à toa que a fruta bem madura ela é bem mais doce. A partir daí, a gente consegue concluir que em um mesmo alimento nós podemos ter concentrações diferentes de amido, principalmente quando comparado ao seu processo de amadurecimento. Por aí a gente ficamos. Até a próxima aula.